Pessoal, quero contar para vocês um pouco da origem do livro Desdobramento Astral, Teoria e Prática e um pouco dos bastidores da produção. Estou aqui na minha sala, eu sou Leonardo Müller, editor da Casa dos Espíritos e quero então bater esse breve papo com vocês. Antes de mais nada, na verdade, cabe agradecer as pessoas que desde a pré-venda nos apoiaram para que esse título pudesse finalmente estar no ar. Lá no início de novembro, durante o Encontro Mundial Hope, nós lançamos a pré-venda do livro, o livro autoral de Robson Pinheiro, e muitos de vocês nos apoiaram. Na verdade, nós tivemos mais de 1.300 livros vendidos na pré-venda, um a um. É gente que acreditou no projeto, que viabilizou mesmo o projeto, ficou assim sócio com a gente. Então, antes de mais nada, o nosso agradecimento. Espero que vocês já tenham recebido o seu livro, esteja em vias de receber, e queremos, claro, ouvir as opiniões de vocês, seja aqui embaixo nos comentários do vídeo ou por quaisquer dos caminhos, né, dos meios de comunicação nas redes sociais. Desdobramento Astral, Teoria e Prática é um livro autoral de Robson Pinheiro e que nasceu de uma forma muito inusitada, na verdade, porque nasceu do primeiro curso online que Robson Pinheiro deu, que foi sobre este tema, que ele estuda, né, sobre o qual ele se debruça há 40 anos. 40 anos de teoria dedicado mesmo ao estudo da teoria e à prática, à vivência. Na verdade, Robson, nos bate-papos que nós tivemos com ele recentemente, por ocasião de lançamento do livro e tudo mais, ele reafirmou algo que consta da conclusão do livro, em que ele diz que ele se vê antes mesmo, né, pensando na identidade própria, ele se vê antes mesmo de ver-se como médium psicógrafo, médium escrevente, ele se vê como animista, como estudioso e praticante do desdobramento. O que é uma coisa curiosa, né, inusitada de ouvir de alguém que tem já 46 livros, quase todos eles psicografados, e este 47º é então um livro autoral. Este curso, chamado Volição Plena, é um curso em que Robson, portanto, propunha o estudo do desdobramento astral e propunha métodos para aquele que quisesse realizar o desdobramento astral. Esse curso aconteceu lá em 2013, e aí, só de eu dizer isso, vocês já podem ter ideia da dificuldade de produção de um livro dessa natureza, porque está implícito que nasceu, portanto, o livro de um texto oral. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas olha, transformar um texto oral num texto escrito é uma missão árdua. Se alguém digitasse mesmo esse breve vídeo que eu estou fazendo aqui, com as interrupções que a gente faz, né, dando reticências nos nossos pensamentos, essas interjeições do tipo, enfim, transcrever isso tudo e condensar num texto escrito com princípio, meio e fim, deu um baita trabalho. Lógico, alguém teve que transcrever isso. Depois da transcrição, nós submetemos a uma revisão, né? Eu digo uma revisão ortográfica, gramatical, enfim, de modo que as revisoras foram anotando cada alteração no texto. Todo esse texto original, né, que repara, então era toda a transcrição, né, 100% dela sem nenhum corte foi revisado, passou pelas mãos de Luciana Guilherme, a quem inclusive Robson dedica o livro, deu essa força. Ela já foi minha assistente aqui na editora, trabalhou conosco por anos e hoje trabalha com Robson Pinheiro. A Luciana então processou essas emendas e só então o texto chegou às minhas mãos. Eu costumo fazer em todos os nossos livros um trabalho chamado de preparação de texto. Eu prefiro um pouco esse nome, mas também é correto chamar de edição de texto. Mas tanta coisa é edição, né? Mas consiste nisso mesmo, ou seja, em editar, em burilar trechos que estão obscuros, em propor uma redação um pouco melhor para trechos que estão truncados ou repetitivos, e também análises macro, né? Então, se fosse, por exemplo,
um romance, como nos livros de Ângelo Inácio, vê uma coerência entre personagens, entre a cronologia dos acontecimentos narrados. Não é o caso aqui, que é um livro dissertativo, né, um livro de estudo, apesar de que ele não tem nenhuma formalidade, nenhum rigor. Inclusive Robson entremeia com casos, histórias gozadas, cômicas que ele viveu, que ilustram um pouco do que ele traz de teoria. Então acho que ele conseguiu um balanço muito interessante assim, em apresentar conceitos e depois dar uma descontraída e vir com um exercício ou uma parte prática, meramente um relato de algo que ele viveu, que é um estímulo. Então, nós tivemos então essa fase, e num livro dissertativo, a preparação, como não há personagens, consiste em verificar uma coerência lógica, mudar a ordem das matérias. Então, lá pelas tantas, eu tive que nomear o assunto principal em grupos de parágrafos e mudar a ordem, porque achava que determinado assunto era começado, vinha um intercalado e o assunto era concluído em seguida, né? Ou pelo menos voltava-se ao assunto em seguida. Então desloquei essa parte aqui para juntar-se com aquela que falava do mesmo assunto. Então, e esse trabalho foi muito inusitado, muito diferente. Eu fiquei brincando que deu saudades do editor do além, o espírito Ângelo Inácio, que interfere na obra dos outros espíritos, inclusive, ou seja, mesmo daqueles espíritos, daqueles livros em que ele não assina a autoria, ele interfere, ajudando com essa parte editorial propriamente, dada a experiência dele com as letras, né, experiência em vida. E aqui o livro, evidentemente, esse livro, Desdobramento Astral, Teoria e Prática, não passou dessa maneira pelas mãos do Ângelo. Então coube a mim fazer esse trabalho assim, desde a pedra bruta, vamos dizer, né? Isso então gerou muitos cortes, mudanças de capítulo, supressão de capítulo, fusão de outros. Então um trabalho assim de bastante musculatura, vamos dizer, com o texto. E aí vem a hora depois, de mexendo bastante na redação, apresentar o resultado a Robson Pinheiro. Eu apresento o resultado com um monte de dúvidas ao lado, por escrito, usando os recursos de revisão dos editores de texto, é o que geralmente a gente faz. Mas nesse livro isso não foi suficiente. Ele teve que, após me remeter esse arquivo com as respostas, as minhas ponderações, colocações, dúvidas, sugestões, interpolações, enfim, eu processava essa resposta de Robson Pinheiro, esse retorno que ele me dava, processava no arquivo e restavam uma série de dúvidas, ou até surgiam outras a partir das colocações dele. Eventualmente eu acrescia aspectos ao texto que, né, o enriqueciam a partir das respostas dadas por ele. E aí nós tivemos que finalmente nos reunir ao fim de cada capítulo, presencialmente, tete a tete, olho no olho ali com o texto na frente da tela, esclarecer as questões finais e fazer as últimas intervenções. Então deu um trabalhinho, claro, sem contar aquilo que eu gosto. Tem gente que brinca, que já conhece os livros da Casa dos Espíritos por essa característica. O livro é recheado de notas, porque afinal de contas é um estudo de um tema, né? Precisa ser fundamentado, né? Então, o livro tem cerca de 140 notas, assim, com as citações, reproduzindo alguns textos bibliográficos. Muitos deles a gente pôde inseri-lo no próprio texto, né? Um livro autoral tem mais liberdade que um livro psicografado nesse sentido, mas tem bastante coisa, bastante informação e referência bibliográfica em rodapé. Aliás, a bibliografia do texto desse livro é a maior, talvez, de todos os livros de Robson Pinheiro, né? A bibliografia ao fim. O livro acabou ficando com uma apresentação breve minha e um preâmbulo de Robson mais extenso, depois 22 capítulos, encerrando-se com uma breve conclusão de Robson. Eu penso que vocês vão gostar muito, porque, como eu disse, esse ritmo de misturar a teoria, a prática, com uma certa informalidade, uns momentos, outros momentos em que Robson esclarece os conceitos assim, de forma com mais precisão. Acho que ficou um ritmo legal. Estou louco para saber os retornos de vocês. Então, eu queria convidar, claro, a vocês conhecerem esse livro. Nós temos a degustação que você pode baixar gratuitamente na livraria robsonpinheiro.com.br. Nós temos o livro com promoções, frete grátis. É a hora de você aproveitar.
e bônus exclusivos que nós trazemos para você sempre aqui na livrariarobsonpinheiro.com.br. Eu sou Leonardo Möller e este é Desdobramento Astral, Teoria e Prática. Espero que você goste.